Olá, eu sou a professora Mara Araújo e hoje nós vamos tratar de dois assuntos ao mesmo tempo. Então nós vamos discutir capacidade, incapacidade, representação e domicílio e ao mesmo tempo vamos discutir algumas questões sobre contas, né, principalmente no que diz respeito às regras de abertura e movimentação de conta que envolve, né, tem aí uma interface com a questão da capacidade, incapacidade, representação e domicílio. Então vamos tratar aqui só da organizadora CESP. Bom, vamos fazer aqui primeiro aquela nossa cola maravilhosa que vai nos ajudar em muitas questões. Então, vamos fazer primeiro um resumo sobre contas de depósito e depois a gente vamos discutir algumas questões e a gente faz um resumo sobre as principais características, né, do que cai nas provas, sobre capacidade, incapacidade, representação e domicílio. Então, vamos fazer aqui o seguinte, nas contas de depósito, nós vamos trabalhar aqui com três tipos principais. Então, nós vamos trabalhar com depósito à vista, vamos trabalhar com depósito a prazo. Quando eu falo depósito a prazo, eu estou falando de CDB e RDB. Aí pode vir assim, depósito a prazo com ou sem emissão de certificado, porque aqui é certificado de depósito bancário, aqui é um depósito a prazo sem emissão de certificado, porque é um recibo. E vamos trabalhar aqui com depósito de caderneta de poupança. Então, três contas de depósito principais. Tudo bem. Na conta de depósito à vista, nós vamos trabalhar aqui três tipos principais. Nós vamos trabalhar com a conta corrente, que é um dos principais produtos de uma instituição financeira, né? Aquilo que está na linha de frente, é o produto que leva o nome da instituição financeira junto com o cliente, muito importante. Vamos trabalhar aqui com a conta que é chamada conta especial, que na verdade pode ser chamada também de conta simplificada. E vamos trabalhar com a conta salário. Só aqui já dá pano para manga nas questões, né? Tudo bem, vamos caminhar. Na conta corrente, nós vamos discutir a conta corrente pessoa física e a conta corrente pessoa jurídica. Na conta corrente pessoa jurídica, aí nós vamos abrir a conta. Chega lá e fala, eu quero abrir uma conta corrente. Aí o gerente vai falar assim, olha, essa conta corrente é individual ou é conjunta? Então vamos abrir aqui nossas possibilidades. Conta individual ou a conta conjunta. Bom, o que é a conta individual? O nome já está dizendo, né? Eu só tenho um titular. Então, conta individual ou a conta conjunta. Conta conjunta eu tenho que ter pelo menos 2 titulares. Posso ter 10 titulares? Pode, mais de 2. Só que aqui, na conta conjunta, nós vamos ter que especificar se essa conta é solidária ou não solidária. Não, Mara, vai chegar lá na parede. É, mais ou menos. Solidária ou não solidária. Bom, isso aqui já é aqui uma base boa para questões também. Então, observe, resumindo aqui, conta de depósito à vista, né? No depósito à vista eu tenho a conta corrente, pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, ou seja, as empresas. Na pessoa física eu tenho que especificar se é individual, onde eu só tenho um titular, ou conta conjunta. Na conta conjunta, quando eu falo para o banco, falo, olha, eu quero abrir uma conta, eu e o Zé. A conta é solidária. O que significa? Que nós temos uma relação de confiança. Então, qualquer um pode movimentar essa conta individualmente, por isso que ela é solidária. Isso é muito importante, porque na conta solidária, como cada um individualmente pode assinar pela conta, movimentar a conta, significa que além da movimentação por cheques, onde cada um assina sozinho, nós podemos ter também movimentação por cartão, né? Que isso é um detalhe importante, porque no cartão a conta só tem uma senha. Então, se a conta é solidária, cada um usa o cartão, podemos trocar o cartão, não tem problema nenhum, que aí está valendo para a instituição financeira.
Quando nós trabalhamos, abrimos uma conta conjunta não solidária, então vou dar um exemplo que é muito comum, né? Vamos supor que nós vamos montar lá um comitê de formatura. Aí abrimos a conta, né? O comitê de formatura tem lá 6 integrantes. Nós podemos confiar, né, uns nos outros, cada um pode ir lá e movimentar essa conta? Nunca, né? Porque senão alguém vai, já compra lá uma viagem e já vai embora. Então, se aquele dinheiro é da turma, então nós vamos ter que ter mais de um assinando aquela conta. Mas tem 6 titulares, como que funciona? Aí lá no contrato de abertura de conta, nós precisamos especificar na abertura quem vão ser, né, quais vão ser os responsáveis pela assinatura da conta. Então, se a conta é não solidária, tem que ter pelo menos 2 assinaturas no cheque, senão ele não será pago. Posso exigir que tenham mais? Pode. Então, vamos supor, a gente coloca lá na abertura de conta, esse cheque só pode ser movimentado com assinatura conjunta da Mara, do Zé e do Manuel. Mas se só a Mara e o Zé assinaram, o cheque não pode ser pago. Ou então, é muito comum falar assim, olha, nós temos 6 participantes. Pode pagar, tem que pagar com assinatura de 2, independente de quais 2 estejam assinando. Mas tem que sempre ter 2 assinaturas, ou sempre 3. Ou então pode ser, olha, sempre tem que ter assinatura da Mara com quaisquer outros 2. Então, quem especifica isso são os titulares, os clientes. Isso tem que constar lá na abertura, né, no contrato de abertura da conta. No caso de pessoa, de conta conjunta, né, de pessoa física não solidária, essa conta não pode ser movimentada por cartão. Exatamente porque não tem como a instituição financeira conferir quem está movimentando. Eu tenho um cartão, tenho uma senha, então como é que eu vou garantir que 3, 4 pessoas estejam lá ao mesmo tempo fazendo aquela movimentação com o cartão? O que pode ter, né, é uma senha de consulta de saldo, consultar as movimentações pela internet. Mas a movimentação da conta, retirada de dinheiro na conta, pagamentos, sempre tem que ser por meio de cheque, ok? Tudo bem. Aqui, uma questão que é muito perguntada, são os documentos para abertura e movimentação de conta corrente pessoa física. Aí nós vamos aqui fazer um asterisco enorme, nós vamos ver que isso vai salvar ali mais uma questão lá na sua prova. Por quê? Normalmente a gente vai abrir uma conta corrente, aí o banco fala assim, eu falo, quais os documentos que eu preciso para abrir essa conta? Aí o gerente fala, olha, identidade, CPF, comprovante de endereço e comprovante de renda. Isso é padrão, praticamente todas as instituições pedem isso. Só que a legislação não pede isso. O que a lei, né, da conta corrente fala? Olha, para abertura e movimentação da conta, é obrigatória a apresentação de identidade, CPF, comprovante de endereço e assinatura do contrato de abertura da conta. Isso é o exigido. Agora, a legislação fala assim, a instituição financeira pode solicitar documentos adicionais. E aí, por uma questão de segurança, como o cliente vai receber lá o talão, né, e corre o risco dele sair fazendo bobagem e gastando mais do que a renda dele permite, é que a instituição financeira pede o comprovante de renda para ver se ele tem ali uma renda suficiente, né, com o padrão de movimentação de cheques, por meio de cheques. Então, se cair na prova, quais são os documentos exigidos pela legislação para abertura de conta? Identidade, CPF, comprovante de residência. Só. A critério da instituição financeira pode ser solicitado lá a comprovação de renda. Tranquilo, tá certinho, ok? Tudo bem. Na pessoa jurídica, não existe conta conjunta. Aí a gente pode falar assim, mas eu sempre vejo lá na conta conjunta tem que ter assinatura de 2 diretores. Isso não significa que é uma conta conjunta. Por quê? Conta conjunta é quando se eu tivesse 2 empresas movimentando a mesma conta. Isso não existe, a legislação não permite. Então a empresa só vai ter conta individual. Agora, na abertura, no contrato de abertura de movimentação da conta, né? Contrato de abertura e movimentação, o que nós precisamos apresentar? O CNPJ da empresa, que é a identificação da empresa, o contrato de constituição, então pode ser o contrato social ou o estatuto, se for uma sociedade anônima, e lá tem que estar bem explícito quais são as regras de movimentação da conta
previstas lá no documento de constituição. Então, se na empresa falasse, olha, a conta conta corrente da empresa tem que ser assinada necessariamente por 2 diretores. A empresa não pode chegar lá e falar, ah, não, nós decidimos aqui e só o Zé que vai assinar. Não. Então, quem define se a conta tem 2, 3, 4, 2, 3 ou 4 assinaturas é o contrato de constituição da empresa, né? Contrato social ou lá o estatuto. Isso não significa que a conta seja conjunta. A conta é individual, só tem um CNPJ e ali eu tenho especificado quais as pessoas que vão assinar representando a empresa. E aí, o que eu tenho que apresentar? O CNPJ, o documento de constituição da empresa e a completa identificação de quem vai assinar pela conta. Qual é a identificação? Identidade, CPF, comprovante de residência, ok? Isso aí que é o definido. Ah, a instituição financeira pode solicitar lá o balanço da companhia, imposto de renda? Pode, mas aí é a critério da instituição financeira, além do que está previsto, que é o básico na legislação, ok? Então lembrem, pessoa jurídica não tem conta corrente. Segundo tipo de conta aqui de depósito à vista é aqui a conta de depósito simplificado. Esse tipo de conta foi criado para atender ali as regras ou as diretrizes do processo de bancarização. O que é a bancarização? É a estratégia ou a diretriz do governo de trazer para dentro do mercado financeiro as pessoas, os clientes, que até então, pela sua condição financeira ou pela dificuldade de comprovação de endereço, muitas pessoas moram de favor ou moram até na rua, mas têm renda, mas que pelos critérios até então vigentes não conseguiam ter uma conta no banco. Então a conta simplificada é uma conta especial que tem o objetivo específico de abrir as portas do mercado financeiro para essa população mais desassistida. E muitas vezes a pessoa, além de ter uma renda mais baixa ou ter dificuldade de comprovar o endereço, tem restrição cadastral. E aí essa conta atende esse público. Então, quais as características dessa conta simplificada? O próprio nome já diz. Então, eu tenho uma simplificação no funcionamento da conta, nas regras de movimentação e nas regras para abertura. Quais são os documentos que nós precisamos apresentar para a abertura de uma conta simplificada? Identidade, CPF e a assinatura lá do contrato de abertura da conta. Ah, mas não precisa comprovar a residência? Nesse caso não, porque nós temos muitos clientes de conta simplificada, por exemplo, eu tenho um catador de papelão, uma pessoa que cata latinha, uma pessoa que veio do interior e por um problema, uma contingência qualquer da vida, está sem residência, mora na rua. Um cliente que mora na rua pode abrir conta? Pode. A conta simplificada pode, porque não precisa apresentar comprovante de endereço. Ou então teve lá uma enchente, está morando num abrigo, qual é o problema, né? Então vai lá e vai abrir essa conta. A conta simplificada, por outro lado, ela tem algumas restrições, ok? Em relação ao limite de movimentação, porque o público-alvo é o público de renda mais baixa. Então aqui, o que é que nós precisamos saber? Primeiro, a apresentação é só identidade, CPF e o contrato de abertura. Aqui, essa conta não tem talão, até porque eu não tenho nem comprovação de renda, então não faz sentido disponibilizar talão. Então a movimentação é apenas por meio de cartão de débito. Bom, e aqui, até como um cuidado em relação ao risco de utilização dessas contas, no processo de lavagem de dinheiro, aqui eu tenho uma limitação de movimentação desse recurso. Então aqui, essa conta só pode ser movimentada no mês até o limite de R$2.000, porque é um público de renda mais baixo. Aí você me pergunta, mas e se movimentar acima de R$2.000? Olha, se eu extrapolar esse valor de movimentação no mês por 2 vezes, a minha conta é bloqueada para verificação. Por quê? Porque aí a instituição financeira vai olhar e falar, isso aqui é uma conta de laranja, isso aqui é uma conta que está sendo usada para o processo de ocultação, de movimentação na lavagem de dinheiro, aí vai lá olhar. Se não foi má fé, foi um descuido, um problema qualquer,
Aí essa conta é liberada de novo, mas se extrapolar mais uma vez, aí acabou, não tem conversa. Se quiser continuar movimentando na instituição financeira, tem que encerrar essa conta e abrir uma conta de depósito, uma conta corrente, porque aí é liberada a quantidade de movimentação de recurso, né, que o cliente, que for de interesse do cliente. Então aqui até 2.000, extrapolou 2 vezes, bloqueia, verifica, pode liberar de novo, extrapolou mais uma vez, passou a régua, acabou a conversa, ok? Essa conta, que é só por cartão, limite limitado, não pode cobrar tarifas para as seguintes utilizações. Então o que tem isenção de tarifa? Aqui são os 4, né? Nós vamos pensar sempre assim, 4 o quê? 4 depósitos, isso dentro do mês, tá? 4 depósitos, 4 saques e 4 extratos. E aí, nessa até 4 dentro do mês, não pode haver cobrança de tarifa. Tudo bem? Bom, agora nós vamos ver a conta salário. Vamos mudar um pouco aqui, para não ficar embolado, que isso aqui vale ouro lá na nossa prova. Agora, a conta salário, normalmente uma questão lá sobre conta salário. A conta salário, às vezes vem falando assim, a conta salário é uma conta especial de depósito à vista. Mas não vamos confundir o conceito de especial com o termo especial aqui que faz referência à conta simplificada. Quando fala que a conta salário é uma conta especial, é porque ela é diferente, né? Ela não segue as mesmas regras lá da conta corrente. Por quê? Primeira grande diferença é que na conta de salário, diferentemente da conta simplificada e da conta corrente, o cliente não assina um contrato de abertura de conta. Ah, mas por quê? Porque quem assina o contrato é a empresa que fez o convênio com a instituição financeira para pagar o salário dos seus empregados. Então, eu trabalho na empresa X, a empresa X vai pagar o meu salário lá na Caixa. Ela que vai assinar o convênio e ela que vai fazer a abertura da minha conta. Então, ela que assinou, ok? Então, e ela, inclusive, que tem que apresentar lá, a fazer a minha identificação para justificar que eu que vou receber salário, né, dentro ali do convênio. Então, primeira diferença, não tem contrato de abertura de conta. Outra diferença, né, em relação à conta corrente, a conta salário não pode ser movimentada por cheque. Ela só pode ser movimentada por meio de cartão. Então, vamos fazer essa colinha aqui. Então, olha só. Não, o cliente, né, não assina contrato. Então, quem assina o contrato é a empresa. Então, não assina o contrato de abertura. Segunda diferença. Movimenta apenas por cartão. Vou colocar aqui apenas cartão. Outra diferença é que aqui o crédito que entra na conta salário só pode ser o crédito oriundo aí do pagamento. Aqui pode ser pagamento de salário mesmo, pode ser de aposentadoria, pode ser de pensão alimentícia, pode entrar aqui. Então, apenas cartão e aqui apenas crédito. Aqui vou colocar do empregador, tá? Ou vou colocar empregador, mas vou colocar entre parênteses para a gente saber que aqui pode ter também aposentadoria. Então, eu falo assim, eu ganhei um dinheiro extra lá, vendi um carro, vendi um telefone, posso colocar esse dinheiro na minha conta salário? Não. Só pode acreditar na conta salário, que é uma conta especial aqui, o seu empregador, só o crédito do seu pagamento. Tudo bem? Então, não tem contrato, movimenta só por cartão, apenas o crédito do empregador. E aqui, a instituição financeira não pode cobrar tarifa das seguintes movimentações. Então, eu recebo lá pelo banco, o que eu tenho direito sem custo? Então, até 5 saques, aqui 5 saques por evento de crédito. Ou seja, o pagamento é uma vez por mês, eu poderia padronizar aqui até 5 saques por mês. O que mais que ela não pode cobrar? Vou colocar aqui, ó, isso aqui é uma isenção. Então, até 5 saques, não pode me cobrar
pela manutenção da conta, não pode cobrar até 2 extratos no mês, não pode cobrar transferência total do valor. Então, tem muita gente que fala assim, eu não gosto daquela instituição que a minha empresa trabalha, sou obrigada a movimentar lá? Não, recebeu o seu salário, você pode fazer a transferência integral para outra instituição sem custo. Então, transferência total do valor. O que mais? Então, até 5 saques, manutenção da conta, até 2 extratos, transferência integral e o fornecimento do cartão. Aqui lembrando que não tem talão, né? Então, a instituição não pode cobrar pelo fornecimento do cartão, porque é o básico para eu movimentar lá o meu dinheiro. Ok? Então, isso aqui, isenção de tarifas. Tudo bem? Ó, isso aqui tá ficando bacana, né? Vamos chegar lá na parede. Bom, o que nós vamos fazer agora? Agora as contas de depósito. Vamos ver se cabe aqui. Nas outras contas de depósito. Agora, depósito a prazo. Depósito a prazo, nós vamos trabalhar aqui com o CDB e o RDB. Então, depósito a prazo com ou sem emissão de certificado. O CDB e RDB nós já tratamos no bloco de investimentos, ok? O básico nós precisamos saber aqui é um recurso que eu coloco na instituição financeira que ele não fica para mim em disponibilidade como fica a conta corrente. A conta corrente eu vou lá, eu posso sacar a qualquer momento. No depósito a prazo, eu chego para a instituição financeira e falo, olha, eu vou deixar esse dinheiro aqui por 30 dias, 60, 90, 2, o prazo que nós combinarmos, e depois desse período eu vou receber esse recurso com remuneração. E a remuneração vai ser contratada com a instituição financeira.